Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil obteve vitória no Supremo Tribunal Federal, que deu razão à entidade e garantiu a possibilidade de acumular honorários assistenciais e contratuais sobre demandas em ações coletivas trabalhistas. No STF, o Ministério Público do Trabalho defendia a tese de que haveria ilicitude da acumulação na seara trabalhista. Esse assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Em entrevista, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, afirmou que a decisão do Supremo é mais uma conquista para a advocacia sindical. Para ele, abre aspas, é uma vitória da OAB, da advocacia e da justiça social brasileira, garantindo a justa remuneração dos advogados por seu trabalho em defesa dos direitos trabalhistas. A ordem continuará sua luta incansável pela efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Fecha aspas. Para o membro honorário vitalício e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcos Vinícius Furtado Coelho, a decisão, abre aspas, é um marco para a dignidade da profissão e um reconhecimento do valor do trabalho dos advogados sindicais em defesa dos direitos dos trabalhadores. A firme atuação da OAB Nacional no STF assegurou o reconhecimento do direito dos advogados de receberem honorários contratuais decorrentes do êxito na demanda quando atuarem em ações coletivas de sindicatos. Fecha aspas. Além disso, a ordem reforçou que a liberdade sindical e de associação constituem direitos fundamentais previstos na Constituição, não cabendo ao Estado intervir na sua organização e funcionamento. Desta forma, o Estado ou o Ministério Público não podem impor que os associados, necessariamente, utilizem apenas o jurídico do sindicato para ajuizar ações na seara trabalhista. A maioria do colegiado do STF seguiu os votos proferidos pelos ministros Dias Toffoli e Nunes Marques, ambos favoráveis ao direito dos advogados sindicais. Os detalhes você acompanha lá no nosso site. Acesse oab.org.br e fique por dentro. A OAB Nacional se reuniu com o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, com o objetivo de incluir na pauta de julgamentos do plenário do CNJ proposta de resolução de baliza a generalização de exigências que constrangem a advocacia em demandas de massa ou repetitivas. É o que a gente acompanha agora na entrevista. É importante mencionar que de início começaram a surgir denúncias das chamadas demandas fabricadas, demandas fraudulentas, ou seja, alguns advogados, geralmente de fora, iam para cidades do interior e ingressavam com muitas, centenas, milhares de demandas ao mesmo tempo, numa vara única de um município do interior, né, do país. E notou-se que nessas demandas, algumas situações eram que mereciam maior atenção, sem comprovante de endereço, com alguns documentos falsificados, sem até documentos necessários para interposição de demandas. Mas como eram ingressadas em grande volume, numa vara pequena, muitas vezes isso inviabilizava a defesa dos demandados e algumas liminares eram deferidas. Isso chamou a atenção de alguns magistrados que passaram, logicamente, a ter alguma rotina para evitar esse tipo de demanda chamada fabricada. O que acontece que a gente tem que saber diferenciar? O que são demandas de fato fraudulentas e as chamadas demandas de massa que existem no Brasil, as demandas coletivas, até porque nós temos um ambiente de fato de muita litigância em relação a alguma prestação de serviço, notoriamente no direito do consumidor. A gente vê muito isso na aviação civil, a gente vê muito isso em prestação de serviços essenciais, como energia elétrica, água, em sistema financeiro, ou seja, todo um ambiente que realmente envolve uma discussão maior no Poder Judiciário. O que a OAB começou a se movimentar? Para que realmente o magistrado, ou seja, o Poder Judiciário, os juízes que se deparam com essas demandas, saibam diferenciar o que são de fato as demandas de massa, que são naturais, como eu falei, por causa do próprio ambiente brasileiro, e quais são aquelas demandas fraudulentas. Através de quê? De medidas simplórias, ou seja, uma análise acurada de fato, se todos aqueles processos que são interpostos têm características de fraude, se em todos aqueles processos realmente tem ausência
de documentos ou documentos com indícios de fraude, ou seja, para separar o joio do trigo. A OAB não quer nada mais do que isso, ou seja, que a magistratura se atenha ao caso concreto, aos processos, para saber diferenciar de fato o que é a demanda fraudulenta ou não, para que inocentes, para que pessoas que de fato que precisam do Poder Judiciário não sejam prejudicados por uma minoria que tem se utilizado de vias tangentes para se socorrer ao Poder Judiciário. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público arquivou proposta de emenda regimental que veda a intervenção do noticiante ou reclamante como terceiro no processo administrativo disciplinar. A decisão favorece a participação de terceiros e amicus curiae nos processos, ampliando o direito de defesa. O representante da advocacia no CNMP, Rodrigo Badaró, foi o relator da proposta. Vamos ver. Da proposta de elaboração de enunciado, processo administrativo disciplinar, vedação da intervenção do noticiante ou do reclamante como terceiro interessado, mitigação involuntária dos poderes do relator, previsão regimental de aplicação subsidiária da legislação federal que contempla a apreciação dos pedidos de intervenção e dos limites da intervenção pelo próprio relator, possibilidade de recurso ao plenário, voto no sentido do não acolhimento da proposição é aquele caso que realmente não mudaríamos aí como hoje é posto e caberia ao relator acolher ou não, de acordo com que entendesse, no caso concreto, a intervenção de terceiros. Mudando de assunto, a Escola Superior de Advocacia Nacional, braço educacional do Conselho Federal da OAB, lançou um edital para ofertar mais de 10 mil bolsas de estudo totalmente gratuitas de pós-graduação em prática em advocacia trabalhista e previdenciária. Eu queria convidar toda a advocacia brasileira, todas as advogadas e advogados de todo o Brasil para participar desse grandioso projeto que é a pós-graduação gratuita em advocacia trabalhista e previdenciária. Uma pós inteiramente gratuita, uma parceria da ESA Nacional com a FMP do Rio Grande do Sul, e nós iremos oferecer para advogadas e advogados de todo o Brasil que tenham renda familiar de até 6 salários mínimos, uma pós-graduação voltada para a prática da advocacia trabalhista e previdenciária. Uma prova inescondível do nosso compromisso com a educação acessível e de qualidade. As inscrições elas ocorrerão até o final de março. A prova objetiva, já que as vagas serão oferecidas em uma seleção pública nacional, então a prova objetiva vai acontecer no dia 12 de maio e as aulas começarão no dia 1º de agosto de 2024. Nós teremos aí um corpo docente formado por grandes nomes, eu vou aqui citar alguns, na advocacia trabalhista, Carolina Tupinambá, Yuri Pinheiro, Fabiano Coelho, Rodolfo Pamplona, Alexandre Ferreira, Delegrave Neto, Paulo Maia e, na área do direito previdenciário, João Batista Lazari, Cláudio Kittner, José Antônio Savares e Jane Berwanger. Então, estão aí alguns dos professores que participarão deste grande projeto e fica aqui, em nome do Conselho Federal da OAB, por intermédio da ESA Nacional, o convite para que todos participem deste grande projeto de educação continuada, de qualificação prática da advocacia. Essa é a segunda edição do maior programa de pós-graduação gratuito da advocacia brasileira. Essa pós-graduação ela é a continuidade do projeto, o maior projeto de pós-graduações gratuitas, lato sensu, já oferecida por uma instituição brasileira, seja pública, seja privada. Nós oferecemos 15 mil vagas na primeira edição, que foi uma pós-graduação em advocacia prática da advocacia civil, também em parceria com a FMP, um grande sucesso. Nós tivemos aí 13 mil concluintes
e tivemos uma aprovação, fizemos uma pesquisa entre todos os advogados e advogadas de todo o Brasil, né, que concluíram a primeira pós-graduação, e tivemos aí um índice de aprovação do curso de 98%. 98% elogiaram, né, o curso e disseram que recomendariam o curso para outras pessoas. Então fizemos uma grande pesquisa para que essa segunda edição contemplasse uma área temática que fosse da preferência da advocacia. Foi feita uma consulta nacional com os presidentes das seccionais, e aí chegamos a essa temática da prática da advocacia trabalhista e previdenciária. Já somos mais de 1.800.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixe de conferir. Mudando de assunto, o Conselho Federal da OAB e a Seccional do Rio Grande do Norte obtiveram uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal para a cidadania e para a sociedade. Em decisão do ministro Luiz Fux, a Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei 10.166 de 2017 do Estado do Rio Grande do Norte, que prioriza idosos e enfermos para pagamento de requisições de pequeno valor. Não só pela questão específica do Rio Grande do Norte, mas por ser uma diretriz do próprio Estatuto da Pessoa Idosa, no seu artigo 71, que estabelece que a pessoa idosa ela tem direito a uma prioridade no trâmite, tanto no trâmite judicial como também no trâmite administrativo, e também o próprio artigo 230 da Constituição Federal, que estabelece a esse público uma prioridade nas políticas públicas, dentre elas a política pública de acesso à justiça. A OAB, né, do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com o próprio Conselho Federal da Ordem, entenderam por bem ingressar com o amicus curiae, pleiteando a improcedência dessa ação e o cumprimento, na realidade, do que é instituído por esses dispositivos, tanto do Estatuto como também da Constituição Federal. Então, nós reputamos que é uma decisão muito importante, porque para além do relevo que se tem para pessoas idosas e pessoas com doenças graves no estado do Rio Grande do Norte, é interessante na medida em que abre-se um precedente para outras discussões que também existem nesse campo em outros estados, né? A Constituição Federal ela estabelece algumas balizas no que concerne, né, a esse procedimento de pagamento, né, de RPVs e precatórios, mas as legislações estaduais, elas têm uma certa autonomia, e sem dúvida esse caso é um caso que traz uma relevância importante, né, e a atuação do Conselho Federal da Ordem, né, e da Seccional do Rio Grande do Norte, neste caso, reafirma um compromisso que a OAB tem na defesa de direitos de todos e todas, em especial de pessoas com 60 anos ou mais. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Mais do que uma estratégia de aproximação do Conselho Federal da OAB às seccionais e subseções de todo o país, o Plano Nacional de Interiorização da Advocacia tem o objetivo de promover a unificação de condições, de estruturas e de informações a toda a advocacia do país, para além das capitais, e para que advogados e advogadas se sintam representados e ouvidos.
Nesta gestão, esse trabalho ganhou ainda mais força e mais empenho por parte da Ordem Nacional, além da defesa intransigente das prerrogativas da advocacia e tantas outras ações e conquistas voltadas aos advogados e advogadas de todo o país. Confira na entrevista. 2024 é o último ano do nosso mandato, um mandato que realizou nesses últimos 2 anos com muita entrega à advocacia, defesa intransigente das prerrogativas, valorização dos honorários profissionais, dos honorários advocatícios, advogado bem remunerado é uma questão de justiça, honorários dignos é uma questão de justiça, a luta pela validação do artigo 85 do CPC, conquistas extremamente importantes na esfera legislativa, e este ano a batalha continua. A energia é a mesma, ou seja, quase que diuturnamente um trabalho em prol da advocacia, reafirmando cada vez mais a importância do advogado, da advogada, sua essencialidade na manutenção do Estado Democrático do Direito, na efetivação do devido processo legal, que se materializa através da ampla defesa do contraditório. De nós aqui no Conselho Federal e nas seccionais, pode esperar muita dedicação e muito trabalho. Como eu disse, a luta constante pela valorização e defesa intransigente das nossas prerrogativas, ou seja, nenhuma prerrogativa a menos, é uma das principais bandeiras da Ordem, assim como nossos honorários, uma forma de remunerar dignamente a advocacia. Jamais esqueceremos do projeto de interiorização. Esta gestão de portas abertas percorreu ao longo desses últimos 2 anos e percorrerá nesse último ano todo o Brasil. Andaremos todos os estados, todas as subseções, se possível, levando a presença do Conselho Federal, assim como junto com as seccionais, para o advogado do interior, advogado da ponta, aquele que efetivamente está onde o cliente está, o cidadão está prestando o seu serviço. Tivemos um projeto inédito, histórico, que entregaremos para a advocacia, que foi o projeto de interiorização capitaneado pelo presidente Beto Simonetti nesta gestão de portas abertas. Então pode esperar muito mais. Esse ano, continuamos indo ao encontro da advocacia, onde ela verdadeiramente está. Do Conselho Federal pode esperar que essa gestão continuará de portas abertas para atender você, colega advogado e advogada. A OAB Nacional recebeu representantes de entidades LGBTQIA+. O encontro foi organizado pela Comissão Especial da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal e tratou da questão da inclusão do nome social e da aprovação do provimento da diversidade. Vamos ver. Os movimentos sociais, eles visitam Brasília todos os meses e decidiram visitar a OAB, dentre essas visitas institucionais que eles fazem, para parabenizar pela aprovação do provimento e também agradecer pela atuação da Ordem na pauta de direitos humanos. Quando a gente fala de movimento LGBTI+ no Brasil, quando a gente fala de população LGBTI+ no Brasil, a gente só tem direitos garantidos na jurisprudência, praticamente. Nós não temos direitos conquistados em leis federais. Então, o papel da advocacia é fundamental, porque quem cria essa jurisprudência é justamente a advocacia. Então, os movimentos sociais, eles têm um apreço muito grande pela advocacia, principalmente nos tribunais superiores, que fomentam essas jurisprudências e fomentam mudanças sociais também. Vejo a OAB como uma instituição fundamental para a sociedade. Não é por acaso que a Constituição Federal estabelece que a advocacia é essencial à administração da justiça. E sendo a advocacia essencial à administração da justiça, a OAB exerce um papel extremamente importante na sociedade. A gente tem, por exemplo, o artigo 44, inciso 1 do nosso estatuto, que delimita lá quais são as nossas finalidades. E essas finalidades são tão importantes que elas fazem parte do juramento da advocacia quando alguém pega a carteira. Nós temos como finalidade a defesa da democracia, a finalidade de defesa de direitos humanos, de justiça social e vários outros itens. Então, quando a gente pega essas questões que são tão importantes para a sociedade e a gente tem essas questões dentro do nosso estatuto e a partir de uma profissão que é essencial à administração da justiça, a gente tem uma OAB que precisa receber a sociedade, uma OAB que precisa estar sempre de portas abertas para escutar os anseios da população, principalmente dos grupos que mais sofrem, para que a gente possa buscar criar uma sociedade cada vez mais livre e igual. Eu fico muito feliz que a gente tenha esse respaldo da sociedade, porque demonstra que a OAB está no caminho certo e vai continuar cada vez mais trilhando esse caminho que leva à justiça social. No Giro ADV de hoje, nós vamos conferir as principais ações e entregas da seccional da OAB no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a defesa das prerrogativas. Acompanhe na entrevista. Quando acontecem casos graves de violações de prerrogativas, eu tenho feito questão de estar presente no local dos fatos, para levar
toda a força institucional da OAB. E foram 6 episódios de gravidade que eu estive presente em menos de 48 horas no local dos fatos, fazendo um ato público em defesa da advogada ou do advogado agredido. Nós tivemos mulheres advogadas agredidas, uma jovem mulher advogada agredida no exercício profissional numa cidade próxima a Porto Alegre, em Cachoeirinha. No dia seguinte, isso foi num sábado de madrugada, no domingo, nós estávamos dentro da prefeitura, porque foi a Guarda Municipal de Cachoeirinha que cometeu esta violação de prerrogativa, reunido com o prefeito, com o secretário de Segurança de Cachoeirinha. Nós tivemos um caso de agressão a um advogado pelo cliente da outra parte, a outra parte, o ex-adverso, né, deste colega advogado, o agrediu saindo do foro, e em Bom Jesus, um colega idoso, um colega de 72 anos, com uma larga folha de serviços prestados para a advocacia. Nós, em menos de 48 horas, lá estávamos em Bom Jesus, que é uma subseção que fica distante de Porto Alegre, na Serra, quase já na divisa com Santa Catarina, e lá fizemos um ato abraçando esse colega. Tivemos um caso em Pelotas, onde a advogada Laura Cardoso teve o seu carro incendiado. Foi uma ação gravíssima, um atentado contra esta advogada que defende mulheres vítimas de violência, e também em menos de 48 horas nós lá estivemos. Foram 6 casos onde nós fizemos o mesmo procedimento. Eu estive no local dos fatos, chamei um ato em defesa da advocacia, chamei a imprensa, mas não ficamos apenas na retórica, porque eu também tenho dito, e isso eu acho que é muito importante destacar aqui, eu não acredito mais em discurso descolado da prática, seja em que entidade for. A ESA Nacional promoveu em uma live o debate voltado às críticas à reforma do Código Penal Militar. E o convidado desta vez foi o promotor de Justiça Militar, Cícero Coimbra. A lei, ela é a 14688 de 2023. Ela foi publicada no dia 20 de setembro, na verdade, no dia 21 de setembro de 2023, e teve uma vacatio legis de 60 dias, de sorte que ela entrou em vigor no dia 20 de novembro de 2023, lei recente. E aí ela vem com todo vigor agora em 2024, para que os advogados e advogadas possam manusear esse novo Código Penal Militar, reformado por essa lei de 2023. Então traz aí vários truques, várias pegadinhas, e a lei ela tem que ser estudada com afinco, porque ela tem pontos muito intrigantes. Eu queria dizer o seguinte, já de início, me perguntaram em outra conversa que eu tive, se a lei ela veio mais severa, menos severa. Já é uma primeira indagação, professor Matheus, se a gente tem uma avaliação da lei. Isso é muito difícil de a gente avaliar num caso ex ante, abstratamente. Por quê? Eu poderia dizer, por exemplo, que alguns crimes tiveram a pena aumentada no que tange ao bem jurídico que é afetado pela aplicação da pena. Por exemplo, existiam penas no Código Penal Militar restritivas de direitos, a suspensão do exercício do posto, a reforma. E aí, essas penas foram substituídas em alguns crimes pela privação de liberdade. Numa primeira análise, professor Matheus, eu poderia dizer, olha, a privação de liberdade é mais severa do que a suspensão do exercício do posto. Isso a priori, numa avaliação em primeira análise. Mas aí, você pega o caso concreto de um militar que, se for condenado, por exemplo, a 1 ano de privação de liberdade na detenção, vai ter o benefício do sursi, da suspensão condicional da execução da pena. E não vai, por exemplo, ter a suspensão do pagamento do salário, porque vai continuar trabalhando em sursi. E aí, se ele fosse condenado à suspensão do exercício do posto, seria agregado, ficaria sem o pagamento do seu salário, ficaria sem tempo de serviço, teria prejuízo na promoção. Então, no caso concreto, aquela pena que seria mais branda, suspensão do exercício do posto, acaba sendo, no caso concreto, mais severa. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais.
Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!